Meus irmãos, a paz do Senhor, esperando vocês entrar aí. Nós estávamos fazendo a transmissão ao vivo por uma outra plataforma, por outro aplicativo, mas acabou que nós tivemos problemas com a nossa transmissão, né? Então nós vamos fazer ela diretamente aqui pelo próprio Facebook, né? Pela própria plataforma do Facebook. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Nós estamos iniciando esse trimestre, falando sobre Salmos, um guia devocional para o cristão, que é, no caso, a primeira lição. E nós estamos iniciando este trimestre falando sobre Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, né? Nós temos o primeiro tópico, né, desta lição, que vai falar sobre Salmos, um guia devocional para o cristão, tendo por texto áureo, verdade aplicada, objetivos da lição, e o texto áureo vai dizer, tem a base em Salmos, de número 98, verso de número 5, que fala sobre cantar louvores ao Senhor com a harpa e a voz de canto, Salmos 98, verso de número 5. A verdade aplicada, ela fala, o livro de Salmo muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Os objetivos da lição é apresentar uma visão paronâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos dos Salmos. Os textos de referência que nós temos se encontram em Salmos 42, Salmos 44, Salmos 45. O Salmo 42, ele fala, e o verso 1, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos de número 44 diz, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. O Salmo de número 45, ele diz, o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Isto é o que nós vamos falar nesta manhã sobre Salmos, um guia devocional para o cristão, né? A lição de número 1. Você da sua casa, onde você está nos ouvindo, como eu disse, nós estamos fazendo uma transmissão por uma outra plataforma, mas no meio da transmissão acabou caindo a conexão e não voltou mais. Então nós vamos estar fazendo aqui mesmo pelo Facebook. Haja vista que muitos não têm a rede social, mas todos têm um aplicativo do YouTube. Então você depois acesse a página da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira aqui em Cajuru. Você coloca lá AD Madureira Cajuru e você estará acompanhando todos os vídeos, todas as transmissões que serão colocadas no nosso canal do YouTube da nossa igreja aqui em Cajuru. Onde você está, feche teu olho, soberano Deus e eterno Pai. Nós somos totalmente gratos a Ti por tudo que tem nos proporcionado nesta manhã. Rogamos a Ti, Senhor, ó Pai, a orientação do Teu Espírito, Deus, para ministrarmos esta aula, a primeira lição deste trimestre. Sabemos, ó Pai, que este país, Senhor meu Deus, juntamente com as lideranças evangélicas, estão reunidos neste jejum, Senhor, ó Pai, em prol desta nação. E nós temos a certeza, Senhor, meu Pai, na resposta do milagre, do livramento que só o Senhor pode nos proporcionar. Para a glória, Senhor, do Teu nome esteja conosco, nós te bendizemos e te damos graça para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. O pessoal tá entrando aí e nós vamos estar iniciando esta primeira aula e eu tenho certeza que será bênção de Deus para a nossa vida, né? Quero dar aqui a paz do Senhor para o nosso amado presbítero
Leandro Souza, nossa irmã Claudineia. Ei, Claudineia, tu tá sumido, né? Bênção de Deus. A pessoa vai aparecendo aqui, a gente vai mostrando. A nossa irmã Débora também. Menezes, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos lá. Enquanto os irmãos vão adentrando, nós vamos estar iniciando esta aula. Nós temos aqui a introdução. E a introdução ela diz assim, ó. É provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto, é necessário conhecê-los. O título do tópico primeiro desta lição, ele vai falar sobre divisão do livro. É uma aula bem complexa, bem didática. Vai falar sobre título, divisão do livro e autores. E ele diz assim, ó, neste tópico analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmos. Primeiro, nós vamos falar sobre título. A palavra Teelim em hebraico significa louvor, e por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Teelim é o livro dos Salmos. Trata-se de composições métricas do Inário de Israel. Conforme descreve Matt Henry, embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior, auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como alegria. No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos, alegria e tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor, e exaltação dos seus feitos. Este livro, divinamente inspirado por Deus, não se resume a uma canção. Os versículos de Teelim, Salmos, ensinam alertas e trazem à memória os efeitos e também fala sobre o agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão. Por intermédio do louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e pelos seus feitos, né? Você tem que entender que nesta sessão nós vamos abordar as divisões desse livro, bem como os autores que Deus usou, né, para poder o quê? Para poder escrever o livro dos Salmos. É bem verdade observarmos que a Bíblia, chamada de aplicação pessoal, ela vai comentar que os Salmos, eles são cânticos de louvor a Deus, como o nosso Criador, exaltando a eficácia do nosso Deus. Eu costumo dizer que o homem que não adora a Deus, ele morre, porque há em nós a necessidade o quê? De nós adorarmos a Deus, de nós oferecermos a nossa adoração a Deus. Eu costumo dizer que nós devemos adorá-lo simplesmente pelo que ele é, não por aquilo que ele faz ou deixou de fazer na nossa vida, sempre entendendo que Deus ele está o quê? Ele está no controle de todas as coisas. Deus ele não perde o controle. Ele está no controle da minha situação, está no controle da situação. Deus ele não perde o controle. Mas nós percebemos que nós partimos de um ponto de origem. Quando nós partimos deste ponto de origem, nós devemos a adoração, porque se nós saímos desta origem, nós morremos. Então nós somos e nós precisamos adorar a Deus independente de qualquer situação. Porque nós temos a nossa origem ela é Deus. E tudo aquilo que sai fora da sua origem, ela perde a sua vida. Se você olhar o peixe, se você tirar o peixe da água, ele morre. Por quê? Porque a sua origem ela é a água. Se você tirar, por exemplo, a planta da terra, o que acontece com a planta? Ela morre,
porque a sua origem, ela é a terra. Assim somos nós, né, homens e mulheres de Deus. Se formos tirados da nossa origem, se nós não adorarmos o nosso Criador, nós também morreremos, porque a nossa origem, ela é o céu. O projeto não foi estabelecido por Deus aqui na terra. O projeto ele foi estabelecido no céu. E por ser estabelecido no céu, tudo aquilo que foge da sua origem, tudo aquilo que foge do seu plano, pelo fato do homem ou pelo fato da mulher não adorar a Deus, esta pessoa, ela fora da sua origem, ela morre, ela perde o sentido, porque há um dever em nós e uma responsabilidade em nós o quê? De adorar a Deus. Então os Salmos, ele vai falar sobre isso. Os Salmos, ele vai nos mostrar que da importância desta adoração a Deus, desta importância que nós devemos oferecer a Deus o nosso louvor. Por quê? Porque quando nós entramos por este caminho da adoração, nós estamos o quê? Reconhecendo principalmente a soberania de Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos o quê? Apreciando tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus tem feito. E também nós reconhecemos o quê? A grandeza de Deus. É por isso que eu gosto sempre de usar aquilo que o Salmo 121 ele diz. Ele vai dizer assim, ó, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. O salmista, ele está reconhecendo primeiramente da onde está vindo o seu socorro. É como se o salmista estivesse olhando para a esquerda, estivesse olhando para a direita, estivesse olhando para trás, olhando para frente, e buscasse respostas, buscasse o socorro em alguma coisa que estivesse ao seu alcance. Mas aí o salmista, ele para e ele reconhece que o verdadeiro socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Por quê? Porque é a nossa origem. Então é bem verdade, nesta manhã entendemos que quando nós elevamos os nossos pensamentos em Deus, isto nos faz o quê? Louvá-lo. E como se não bastasse louvá-lo, isso também nos faz reconhecer e também mais apreciarmos tudo aquilo que Ele tem feito por nós, né? Então, nós vamos aprender esta manhã falando sobre isso, as divisões, nós vamos falar sobre a importância, né? Quando nós olhamos também este tópico de número 1 em 1, é bem verdade que no texto hebraico, a coleção completa dos Salmos, ele chama Teelim, ou seja, significa cânticos de louvores. Esse texto, ou esse título, ele simplesmente refletia o principal conteúdo desta coletânea de Salmos. Em geral, mais tarde, os rabinos judeus, eles passaram a chamar a este salmo, este livro, sobre o quê? O livro dos louvores. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ela chamou de salmos o verbo do grego, do qual o substantivo salmos é derivado e indica basicamente o quê? Tocar ou tanger em cordas. O que sugere uma associação com o acompanhamento musical. O tanger, o título em português deriva do termo grego a seu contexto. Os salmos compunham o quê? O antigo hinário de Israel, inspirado por quê? Inspirado por Deus. Que definia o quê? Que definia o espírito apropriado. E o conteúdo do quê? O conteúdo da adoração. Você tem que entender nesta manhã que os salmos, eles formam um preceito de vida divinamente o quê? Divinamente estabelecida, pela qual nós podemos julgar a nós mesmos. O valor destes é muito grande. A partir deste ponto de vista, nós entendemos que a sua utilização ela aumentará com o crescimento
da verdadeira fé no coração. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ajuda a orar quando utilizamos as expressões do salmista. Então, todo o contexto dos salmos, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre o louvor, né? O reconhecimento. Então, você percebe que antigamente os reis, o próprio salmista Davi, ele vai definir sobre isso, demonstrando que os salmos é uma forma de adoração, uma forma de louvor, uma forma de tranger, instrumentos por cordas. Você percebe que quando Saul ele estava atormentado, a Bíblia Sagrada vai dizer que Davi ele simplesmente ele chegava, ou Saul mandava chamar a Davi, e quando Davi chegava, ele tangia o seu instrumento de louvor, o seu instrumento de adoração, e Saul, que estava atormentado, de repente Saul, ele se via livre daquele mal que estava sobre a vida dele. Porque a adoração a Deus, ela nos faz isso. Quando nós adoramos, quando nós oferecemos o nosso louvor a Deus, nós exclusivamente, nós nos sentimos bem. Por quê? Porque nós estamos dando o devido valor e reconhecimento àquele que tem cuidado de nós, daquele que tem cuidado da nossa vida. Quando nós falamos sobre esta divisão do livro do salmista, é uma aula bem didática, bem complexa, né? Sempre a primeira aula ela é desta forma, porque quer explicar sobre os salmos, quer explicar sobre a matéria ou tudo aquilo que vai acontecer durante o trimestre inteiro. Então, sempre a primeira aula, ela é uma aula muito didática. Então, nós vemos aqui, nós falamos sobre o título, divisão do livro e seus autores. Nós falamos sobre o título e agora nós falaremos sobre a divisão do livro. O tópico 1 e 2 ele fala: é comum considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros, que começam respectivamente no Salmo 1, no Salmo 42, no Salmo 73 e no Salmo 90. E o Salmo também 100 e 107. David Hordney Jr. destaca uma interessante observação feita por Gerhard Wilson sobre o livro começar com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus, que é o quê? Que é o Salmo de número 1. E encerrar com uma exortação a todos para louvar ao Senhor, que é o Salmo de número 150. Assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de quem? E para a glória de Deus. O comentarista John R., ele diz assim, comentou sobre a divisão em 5 sessões ou livros. Cada livro termina com uma doxologia acrescentada pelos compiladores. E o Salmo 150, evidentemente, é a doxologia do 5º livro. E de todo o quê? E de todo o saltério, né? a forma de cânticos. Na outra ponta, o Salmo de número 1, ele provavelmente foi composto, ou ao menos agora, funciona como uma introdução para a coleção inteira. Essa divisão em 5 partes pode ter tido a intenção de ser um eco ou um tributo aos 5 livros do Pentateuco, a base da revelação do Antigo Testamento. Então, o que nós entendemos sobre tudo isso? É que o livro dos Salmos, ele é subdividido em 5 livros o quê? Em 5 livros menores. Sendo que a cada livro é uma união de diversas coleções antigas. Do quê? De cânticos e também de
poemas. Uma doxologia apropriada, ela foi o quê? Ela foi colocada pelos editores no final de cada livro. No livro dos Salmos 1 aos Salmos 41, a maioria dos salmos é a autoria o quê? Do rei Davi. No livro 2 desta doxologia, no Salmo 42 ao Salmo 72, é uma coleção o quê? De cânticos, a coleção de cânticos por ou para os filhos de Corá, ou seja, Asaf, Davi e Salomão. Aqui nesta coleção, 4 escritos permanecem anônimos. No livro 3, que é do Salmo 73 ao Salmo 89, é marcado o quê? Por uma grande coleção de cânticos de Asaf. Asaf foi o chefe dos cantores do rei Davi, né? Que é em 1 Crônicas, capítulo 16, do verso 4 ao verso 7, nós temos esta referência. Mas você tem que entender que, embora a maioria dos salmos no livro 4, que é os Salmos 90 ao Salmo 106, não tenha os seus autores citados, como Moisés, Davi e Salomão, como Moisés. Por quê? Porque Davi e Salomão, eles colaboraram também. E aí você vai no livro 5, que é do Salmo 107 ao Salmo de número 150, eles registram que vários cânticos de Davi. E aí existe uma série, isso é bem didático mesmo, a série de cânticos chamado Hallel Egípcios, que junta esta junção de livros, que é do Salmo 113 ao Salmo 118, ele também faz menção sobre esta questão dos cânticos, né? E também de alguns salmistas que escreveram salmos, mas que não tiveram os seus nomes mencionados. Esta palavra em egípcio, Hallel, são conhecidos o quê? É uma palavra de origem hebraica que significa cânticos de louvor a Deus. É uma palavra o quê? Também que ela origina para o hebraico, que vai significar cânticos de louvor a Deus. E aí você tem que entender que essa expressão, ela começa e ela termina com a exclamação o quê? De louvor. Aí nós temos aquele hino, ou aquela expressão que fala aleluia, né? No hebraico ela fala haleluia, né? Que significa dizer louvai a Deus sobre todas as coisas. Então nós temos esta divisão dentro do livro de Salmos, aonde nós temos aqueles que escreveram os Salmos, como Davi, como Moisés, como Asaf, como também Salomão, alguns outros também, que também não são mencionados, porque às vezes nós lemos os Salmos, o livro de Salmos, e achamos que todo este Salmo foi Davi que escreveu, e não foi. Moisés teve a sua participação, Asaf teve a sua participação, Moisés teve a sua participação. Tem os salmos anônimos também que nós não sabemos quem escreveu, mas todos eles definiram um único propósito. O quê? Reconhecer a soberania de Deus. Uma vez reconhecendo essa soberania de Deus, então é devido o quê? É devido a cada um de nós oferecer a Deus o quê? Todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. É por isso que todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, na expressão que diz fazer isto em memória de mim, ou fazer isso até que ele venha, todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo a seguinte frase: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta expressão ela define o quê? Pode vir, Senhor Jesus, porque eu estou pronto.
Então você percebe que tudo na nossa vida, ela gira em torno de simplesmente louvar a Deus. Louvar a Deus em tudo aquilo que nós podemos fazer ou reconhecer esta soberania de Deus, nós estamos fazendo para poder adorar a Deus. Adorar a Deus com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de andar, com a nossa forma de agir. Tudo isso é uma forma também de nós louvarmos a Deus, né? Nós falamos sobre essa questão dos autores, nós falamos sobre essa questão dos autores. É importante ressaltar no tópico 1 e 3 que nem todo salmo é de autoria de Davi, como eu disse. Talvez por ser mais conhecido e atribuído a ele um maior número de salmos, 73 para alguns comentaristas, é que seja comum denominar salmos de Davi. Porém, há salmos cuja autoria é o que? Desconhecida, como já disse, ou sem consenso entre alguns estudiosos. 50 salmos, segundo a Bíblia, da escola bíblica, como o Salmo 1, 2 e 10, dentre outros. Outros autores, como disse, são Moisés, são Salomão, Asaf, Emã, Etã, filhos de Corá. Assim o Espírito inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente do contexto e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo tempo e dele somos dependentes. Então essa dependência que nós temos de Deus é o que faz todo o fator essencial da nossa vida, né? Esta dependência. Então, se nós somos totalmente dependentes de Deus, então é devido a cada um de nós oferecer a Deus todo este reconhecimento. E como que nós oferecemos este reconhecimento? Adorando a Deus. Adorando a Deus quando as coisas estão bem, adorando a Deus quando as coisas estão más, mas totalmente o quê? Adorar a Deus. Nós fizemos menção de autores que nós pouco ouvimos falar, mas você percebe que foram pessoas que foram levantadas em algum momento de adversidade ou em alguma situação vivida nos tempos bíblicos, nos tempos de Israel, e em meio às suas vitórias ou em meio às suas derrotas, sempre reconheceram, né, a soberania de Deus. Então, independente dos autores que escreveram, todos eles tiveram o quê? O mesmo foco. Todos eles tiveram o mesmo pensamento, todos eles estavam numa mesma sintonia, e esta mesma sintonia era realmente reconhecer a Deus, o seu louvor e a sua adoração, devolvendo a Deus aquilo que ele realmente merece. Então nós percebemos que neste primeiro tópico, tanto em Tito, tanto divisão do livro, como os autores, nós entendemos o quê? Que há um único propósito, né? E que esta visão paronâmica dos Salmos, ela é exclusivamente, independente de quem escreveu, independente se o autor é conhecido, se é mais falado, se é menos falado, todos eles tiveram a sua participação numa mesma linha de pensamento, numa mesma linha de pensamento, numa mesma atitude, porque eles tinham o mesmo propósito: adorar a Deus, oferecer a Deus o reconhecimento. Adoração é reconhecer a Deus, independente se ele está fazendo ou independente se ele não está fazendo. Quando nós adoramos, nós estamos reconhecendo que ele está sentado no alto e sublime trono e que de lá está no controle de todas as coisas. Está no controle da minha vida, está no controle da tua vida, está no controle da tua casa,
da tua família, nessa situação que estamos vivendo no país. Tem gente que está dizendo: Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Essa pandemia só vai avançar, as coisas só vão acontecer se Deus assim permitir. Mas se Deus falar assim, basta, acabou, chegue, então nós teremos toda essa situação cessada para a glória do nome de Deus. Por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós vamos para o tópico de número 2, o tópico de número 2, ele vai falar sobre principais características do livro de Salmos, né? As principais características. Aí vai falar sobre a poesia hebraica, vai falar sobre acrósticos, vai falar sobre refrão. Tudo isso nessa primeira lição para nós entendermos um pouco o livro dos Salmos. Nas suas principais características do livro, o livro de Salmos ele é classificado como literatura poética hebraica, com conteúdo que é caracterizado por expressões que retratam o quê? Retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica. Como comentou Esdras Bento, o que não significa que são textos frutos da imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para o quê? Para transmitir a mensagem de Deus, né? Então todos eles foram inspirados por Deus para poder e obtiveram recursos para poder transmitir de uma forma ou outra a mensagem de Deus. Quando nós vemos o tópico 2.1, falando sobre a poesia hebraica, não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como Êxodo, capítulo 15, do verso 1 ao verso 19, Deuteronômio, no seu capítulo 32, Juízes, no seu capítulo 5, do verso 1 ao verso 31. Como comentado na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve a rima de sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. Encontramos o que em vários salmos a descrição o que de sentimentos intensos, como os escritores lidaram com os mesmos. Então, a propagação dos salmos ele envolve o que? Uma relação de sentimento muito profundo. Você percebe que essa situação ou isto a qual os escritores, ao escrever, inspirados por Deus, você percebe que maioria dos salmos que foram escritos no período de maior adversidade que a nação de Israel estava passando, a crise que às vezes outrora havia chegado sobre o reino. Você percebe que quando Israel se afastava da presença de Deus, ou quando Israel se esquecia de Deus, a própria Bíblia Sagrada vai dizer que Deus ele sempre levantava um rei tirano ou um opressor, ou permitia alguma tragédia acontecer no meio da nação de Israel, no meio da nação, para que o povo pudesse se voltar para Deus. Então Deus ele tem, na sua forma de trabalhar, na sua forma de agir, Deus ele prefere me ver perdendo do que me perder. A ótica de Deus é essa. Ele prefere me ver perdendo do que me perder. Deus ele prefere ver que algumas coisas sejam tiradas da minha vida, sejam tiradas da tua vida,
e de talvez isso trazer tristezas ou angústias. E muitas dessas situações Deus muitas vezes retira de nós ou permite acontecer para que não venha o Senhor nos perder ou para que nós venhamos a reconhecer quem realmente está no controle da nossa vida. Então, nos momentos de adversidades que os salmistas, que os escritores, de uma forma poética, nesta poesia, eles estavam expressando os seus sentimentos de uma forma adorando a Deus. E nesse sentimento a qual eles estavam colocando, nós percebemos que tudo isso significava uma volta para Deus. Então é interessante que todas as vezes que nós entendemos esse princípio de adoração e de louvor a Deus, de reconhecimento, é como se todas as vezes que nós tomamos este caminho da adoração, é como se nós estivermos voltando a um patamar ou a uma posição que Deus requer a cada dia de nós. Então, todas as vezes que adoramos, reconhecemos. Todas as vezes que nós adoramos, nós voltamos. Porque aqui os salmistas, nesta forma poética, todas as vezes que eles demonstravam este reconhecimento, era devido ao momento difícil que eles estavam fazendo. E Deus assim atraía, porque via a sinceridade e viu arrependimento no coração destes que assim estavam tomando esta atitude. E Deus, por intermédio deles, Deus então mudava a situação, ou mudava o quê? Mudava o cativeiro que a nação ou o povo estava fazendo. Então Deus então abria as portas, abria as comportas, visitava o povo ou levantava alguém para fazer com que o povo voltasse ao seu caminho novamente e fazer com que o povo voltasse a um estágio que eles jamais deviam ter saído. Então você percebe que Deus ele requer de nós que a nossa adoração a Ele seja independente do momento. Se as coisas estiverem boas na tua vida, continue adorando a Deus. Mas se as coisas na tua vida estão difíceis, está complicado, continue também adorando a Deus. Não deixe de adorar a Deus por nada. Porque vai chegar um momento que Deus vai se lembrar de você, assim como se lembrou de Ana, assim como se lembrou de Samuel, assim como se lembrou de Davi, assim como se lembrou de Salomão, assim como se lembrou de vários homens na Bíblia Sagrada, não vai ser diferente na tua vida. Deus também vai se lembrar de você. E vai, com certeza, mudar toda a tua história, mudar toda a tua situação. Então, dentro dessas principais características do livro, sempre foram o quê? Sempre eles tomaram essa atitude no momento de grande sentimento, de grande perca, de grande tristeza ou de grande derrota. Eles colocaram para fora aquilo que estava dentro de vocês, dentro deles, melhor dizendo. E quando eles tomaram esta atitude, Deus então visitara a nação, visitava a vida deles, e o nome do Senhor era glorificado. Dentro dessas principais características, existe uma expressão chamada acrósticos, e que significa, ou seja, salmos também contêm poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso, ela forma o quê? Ela forma uma palavra, ou segue uma sequência, o quê? Uma sequência alfabética. A título de exemplo, no Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com uma mesma consoante. Assim trata de um recurso literário que muito contribui o quê? Para a memorização
a qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico, no tempo antigo. Tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos no processo ensino-aprendizagem da palavra de Deus, porque tudo é um aprendizado. Eu acho interessante o que o comentarista ele fala assim, ó, que ao utilizar o acróstico, partindo da primeira letra até a última letra, o efeito consiste em exprimir a ideia de esgotamento do assunto que outrora está sendo tratado. Esta ideia de completude expressa com a utilização das letras do alfabeto parece estar presente também naquilo que o Apocalipse, no seu capítulo 22, verso 13, ele diz, o que ele vai dizer? Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aí nós vamos para um comentarista chamado Champre, que ele diz que um salmo acróstico é aquele em que cada linha ou segunda linha começa com a letra sucessiva o quê? Do alfabeto hebraico. Este estilo literário, basicamente artificial, fez com que os salmos assim escritos se tornassem um tanto que desconjuntados. Pois o quê? Pois a ideia ficava o quê? Frouxamente vinculadas. A palavra acróstico, ela vem do grego aiklos, fim ou ponta, mais estixos, linha de um versículo. Nas composições em hebraico, essas letras especiais figuram no começo das linhas, mas nas composições em outros idiomas, elas podem o quê? Elas podem figurar em qualquer lugar. Então você tem que entender que o Salmo 119, citado por este pastor, o comentarista, o pastor Adriel, o autor da revista, é um exemplo deste recurso literário, usados o quê? Usados na poesia hebraica. Nós não vamos fazer essa leitura, mas na sua casa, você que tem uma Bíblia aberta, você vai entender sobre isso. Quando você lê o Salmo de número 9, você vai ver sobre este recurso literário, você vai ver o Salmo de número 10, vai falar sobre isso, o Salmo de número 25, o Salmo de número 37, né? Tudo isso o quê? Eles procuram extrair ao máximo do texto. Esse esgotamento, esta palavra acrósticos, a ideia dela é o que? É trazer o esgotamento do assunto, é pegar na raiz aquilo que está sendo tratado, né? E você percebe que quando nós vemos essas principais características, desde o que nós falamos no tópico 2.1, que os salmistas, a grande maioria dos salmos que foram escritos, os salmistas escreveram no momento de grande adversidade. E dentro deste momento de adversidade que eles escreveram, sendo inspirados pelo Espírito de Deus, você percebe que eles o quê? Eles foram ao máximo daquilo de sentimento, eles colocaram o máximo de sentimento que se poderia colocar naquilo que eles estavam escrevendo. Então você percebe dentro desta palavra, ou dentro desta lição bem complexa, muito didática, talvez alguns não estejam conseguindo às vezes acompanhar de uma maneira bem complexa, pela didática da palavra, mas você percebe que dentro desta aprendizagem que os salmistas, que estes escreveram, demonstrando o sentimento, demonstrando a sua atitude, ou do momento que a situação que eles estavam fazendo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que introduziu isso na vida deles, exigiu o máximo deles. Exigiu o máximo deles naquilo que eles estavam propondo a escrever.
É como se Deus quisesse levar o povo ao reconhecimento total da grandiosidade de Deus. Você tem que entender que Deus ele não quer que você conheça Ele pelo lado de fora apenas, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele opera na tua vida, né, pelo sustento que Ele te mantém. Deus não quer isso, porque isso Deus ele já tem feito por nós. Mas o verdadeiro conhecimento que Deus quer de mim, de você, é que nós venhamos o quê? A conhecê-lo pelo lado de dentro. E esta expressão conhecer Deus pelo lado de dentro é se tornar participante, não só daquilo que Ele pode oferecer, mas por aquilo que Ele é. Então, a visão do salmista, desde o tópico 1, eu estou batendo em cima dessa tecla, é reconhecer realmente o que Deus é. Deus ele é soberano, Deus ele é grande, Deus ele é eterno, Deus está em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente porque Ele tem todo o poder, Ele é onipresente porque Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente porque Ele conhece de todas as coisas. E se Ele sabe, e se Ele conhece todas as coisas, pode ter certeza, Ele sabe o que você tem enfrentado. Ele sabe qual é a situação que você está vivendo. Só que muitas vezes o que nós entendemos, e isso desceu agora, é que muitas vezes Deus vai permitir a gente chegar no nosso limite. Porque quando nós chegamos no nosso limite, nós já colocamos tudo para fora. E nós já não temos mais nada para colocar para fora. E aí quando chegamos no nosso limite, aí Deus vem e acrescenta aquilo que só Ele pode acrescentar. Que só Ele tem condições para acrescentar na vida de um homem, na vida de uma mulher. Então você percebe que a palavra acrósticos, por mais diversa que seja, ela significa o quê? Levar o escritor, ou levar aquele que está compondo, né, ao máximo de si, ao máximo de esgotamento, ao seu limite, né, total, para o quê? Para que Deus assim pudesse agir sobre a nação ou sobre o momento que estivessem esses passando, vivendo, né? Então, quando nós vamos para o tópico 2.3, nós vamos falar sobre refrão, que vai falar sobre as principais características. Nós falamos sobre a poesia hebraica, nós falamos sobre acrósticos. A poesia hebraica, como eu disse, ela é aquilo que se aborda, aqueles escreveram demonstrando o seu sentimento. Nós falamos uns 2.2, fala sobre acrósticos, é Deus levando o escritor ao limite daquilo que ele está escrevendo, ou daquilo que ele está vivendo ou passando. E agora nós vamos para o tópico 2.3, onde vai falar sobre esta questão sobre refrão. Aí diz assim, ó: outra característica do salmo são os refrões. Refrão é a repetição de uma frase ou uma fórmula. Em alguns salmos é possível perceber a referida repetição com maior clareza. No Salmo 107, por exemplo, há repetição dos seguintes versos, alguns com pequenas variações. Do verso 1, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Vou repetir. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele o livrou das suas necessidades. Isso aqui não é ataque, não é afronta, mas entenda isso daí. Você já percebeu que a maioria das vezes, quando as coisas estão bem, a nossa atitude de orar ou de oração, ou a nossa atitude de adorar ou de clamar, ela é totalmente diferente quando as coisas estão totalmente desfavoráveis.
Porque parece que existe, não estou generalizando, mas parece que quando as coisas estão bem, a nossa entrega, ela não é total, como às vezes nós nos entregamos quando as coisas não estão bem. Você já percebeu que, eu vou usar isso, hoje está acontecendo um jejum nacionalmente, muitas lideranças evangélicas, né, tomaram atitude juntamente com o nosso presidente. Mas você já percebeu que foi preciso chegar ao ponto que chegou para que houvesse essa mobilidade total de um país, juntamente com as suas lideranças evangélicas, clamar ao Senhor de uma maneira intensa, de uma maneira profunda? Então você percebe, logicamente, nós não estamos generalizando, mas você percebe que muitas coisas Deus permite acontecer para que haja o quê? Entrega da nossa parte. Para que haja entrega da nossa parte. Olha que é fantástico isso. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele o livrou das suas necessidades. Clamaram ao Senhor no momento aonde os seus limites já estavam o quê? Esgotados. É como se Deus falasse assim, ó, você vai até aí, porque você não tem condições de ir mais. Agora sou eu que tomo a frente. Agora sou eu que conduzo todas as coisas. Então, quando nós olhamos, nós percebemos no Salmo 107, verso 6, o Salmo 107, verso 6, o verso 13, verso 19, verso 2, nós percebemos um segundo ponto desse Salmo. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nós acabamos de ler um salmo que se refere ao quê? Ao momento da adversidade. Mas nós acabamos de ler um outro salmo que se refere a um momento que, de gozo ou de bonância que esteja um homem ou uma mulher vivendo. Quando nós vemos o Salmo 107, verso 8, 15, 21 e 31, que são salmos que se repetem, no primeiro refrão percebemos claramente o grito que por socorro. No segundo, a gratidão e a resposta do Senhor. Aí você tem que entender que os refrões têm importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar o quê? E de organizar os pensamentos. Quando nós usamos essa expressão refrão, você tem que entender o seguinte: o refrão, eles são recursos bastante utilizados dentro deste salmo. Como descrito nesta revista, ele vai tratar o quê? De outras características literárias. Por quê? Porque o refrão, ele é a repetição de uma frase. E nós vemos neste salmo, Salmo 107, os versos 6, verso 13, verso 19, verso 28. Nós vemos o Salmo 107, verso 8, verso 15, verso 21 e verso 31. Eles estão o quê? Eles estão em sintonia, parece ser a mesma coisa. Porque estão o quê? Porque se tornam repetitivos em algumas ocasiões, né? Mas por que isso? Porque é importante, pois ajuda o quê? Na organização do que está sendo tratado. Na organização do poema, e aviva o tema o quê? Abordado. O que é isso? Você não perder o foco daquilo que está sendo tratado. Você não pode perder o foco daquilo que está sendo tratado, porque é uma revelação contida dentro do texto, e esta revelação, ela se aplica a mim, ela se aplica a você. E aí nós percebemos o quê? Que tudo isso, ele é para servir de exemplo. Se você observar os Salmos 42, se você observar os Salmos 43,
Você percebe que são dois poemas tão intimamente ligados em conteúdo e estilo que eles vão desafiar a separação. A ocorrência do mesmo refrão no Salmo 42, verso 5, 42, verso 11, 43, verso 5, ou também o fato do Salmo 43 ser um título e a forma interna dos dois salmos, tudo indica uma só composição original. O que é o refrão? Não perder a identidade daquilo que está sendo tratado no texto. Não perder o foco, não perder o foco. Então, muitas vezes o refrão no livro dos Salmos, como muitas vezes se torna algo refletido, é para que a pessoa ela não perca o quê? O foco daquilo que realmente está sendo tratado. Ou do momento que está o quê? Acontecendo. Nós usamos duas referências de pessoas que clamaram no momento de angústia. Por que clamar em um momento de angústia? Aí vai levar-nos a entender a situação que está acontecendo ou que está sendo vivida por aquele que está sendo clamado. E aí quando nós vemos o outro Salmos, né, que fala sobre o reconhecimento ou que fala sobre o louvor, está o quê? Está aplicando a nós que enquanto estavam clamando no meio da angústia, agora eles estão reconhecendo e adorando a Deus por aquilo que Deus outrora acabaram de operar. Deus trouxe o livramento, Deus trouxe a solução, Deus ele trouxe as coisas de novo ao seu ponto de origem. Então parece ser uma aula bem complexa, bem complexa, e uma aula didática, mas você percebe que há uma aplicação de resultados para com as nossas vidas. Há uma aplicação de resultados. E uma das coisas que você tem que entender é que o nosso Deus, ele é um Deus de resultados. E se ele é um Deus de resultados, ele quer que eu e você também tenhamos resultados naquilo que nós vamos fazer, né? Para a sua glória. Então nós vamos para a parte final. A gente vai falar sobre esclarecimento de algumas expressões. A expressão, né? Neste tópico destacaremos o provável significado dos termos Selá, Igaion, Migton e Geduton, Maxquil e degraus. Parece que eu estou falando até gregos, né? Mas tudo isso tem uma aplicação importante para as nossas vidas. É importante destacar que não há um único entendimento sobre os significados, havendo constante debate sobre o tema. No tópico 3.1 vai falar sobre Selá, Igaion e Mictão. São termos o que considerados na área dos salmos, né, técnicos, porque se trata o que não só na área dos salmos, mas na área musical que impõe os salmos isso. Então nós encontramos em vários salmos algumas versões que omitem esses termos, né? Como a NTLH e a ARA, que é a segunda versão, a BKJ, que é uma versão atualizada, né? Apresenta tais termos já traduzidos ou com a ideia mais comum entre os comentaristas. Comum entre os comentaristas. Portanto, não há consenso quanto à exata ideia que tais termos queriam expressar. Nos diversos cânticos, o termo Selá é bastante utilizado e ocorre 71 vezes. No Salmo 3, Salmo 4, Salmo 24, Salmo 46 e entre outros salmos também, né? A Septuaginta considera como uma pausa ou interlúdio musical. Já o termo Igaion
no Salmo 9, verso 16, aparece junto com a expressão selar. Pode se referir a um momento para meditação. O comentarista Derek Kidner diz que Higaion também está presente no Salmo 19, no Salmo 14, no Salmo 92, no verso 3, nas frases meditação do meu coração. E a harpa com som solene, o termo mictão presente no Salmo 56 ao verso 60, por exemplo, pode se referir ao quê? A oração silenciosa, ou como registrado por Dake, texto gravado ou permanente, né? Parece que eu estou falando grego, mas tudo isso aqui se aplica a uma forma de diálogo com Deus, de contestação com Deus. Aí o comentarista ele faz uma aplicação interessante. Mesmo não havendo consenso entre os estudiosos quanto à exatidão do significado dos termos encontrados nos diversos salmos, contudo, o estudo dos mesmos nos faz meditar sobre aspectos importantes e aplicáveis aos cânticos utilizados hoje, como entre outros, primeiro, a importância da meditação quanto ao conteúdo dos hinos. Você saber o que está sendo tratado. 2. Num tempo de tanta agitação, a relevância da expressão quanto ao momento vivenciado e unir o que? A oração, palavra de Deus e cânticos. Tudo isso é uma junção, né? Que precisa o que? Ser colocado. Eu costumo dizer que a Bíblia ela não foi feita para ser lida. A Bíblia ela foi feita para ser meditada. Você lê. Às vezes a pessoa fala assim, logicamente, eu já li ela 6 vezes, demorei 7 anos para fazer isso, um propósito. Mas chegou momentos na minha leitura, na minha didática daquilo que eu estava lendo, que eu precisava voltar algumas vezes. E quando eu voltava, é que eu entendia. Aí eu entendi que meditação, que a Bíblia não deve ser lida, mas sim meditada, porque você deve fazer comparações daquilo que está sendo tratado no texto. É como se você pega um versículo e você ficar semanas tentando trazer um entendimento do porquê daquele versículo, para que daquele versículo, para onde acerca daquele versículo, né? Isto é a meditação. E então você percebe o quê? Que tudo isso, que os salmos, que o salmista, ele traz a importância de você o quê? Meditar. Você extrair aquilo que realmente está sendo proposto. Como também produz em nós o quê? A reflexão de algum momento que outrora esteja vivendo. E aí ele define a oração, palavra de Deus e cântico. 3 coisas que é preciso mandar juntos: a oração, a palavra e o louvor. Quando você ora, você fala diretamente com Deus. E há uma expressão seguinte: ore, mesmo que você não esteja ouvindo Ele, mas Ele está ouvindo você. Mesmo que você não esteja vendo Ele, mas Ele está vendo você. A palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus é a nossa bússola. Então, quando nós entramos pela oração, é um diálogo com Deus. Quando nós entramos pelo caminho da palavra, é Deus falando conosco. E quando nós entramos pelo caminho da nossa adoração, que é o cântico, é nós reconhecendo, é nós adoramos a Deus, é nós devolvemos a Deus o reconhecimento que Ele realmente merece. Nesta expressão que nós lemos, Selá, Higaion e Mictão, você tem que entender que esses termos provavelmente estão correlacionados numa área, e esta área é a área musical. E são o quê? Encontrados em alguns salmos.
Você tem que entender que, segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, a palavra selar é um termo que parece indicar uma pausa no cântico. Enquanto os instrumentos continuam a tocar, ou enquanto se introduz uma doxologia, ou um parâmetro, ou um amém, ou um selo daquilo que está sendo tratado, você tem que entender que ocorre 71 vezes em Salmo. Se você ler o Salmo 3, verso 2, existe essa referência. Nós encontramos 3 vezes este selo dessa doxologia no Abacuque, no seu capítulo 3. E por causa desta incerteza e também por não ter sido parte do texto de cada salmo, quando originalmente escrito, esta palavra é omitida em grande número de traduções modernas da Bíblia. Inclusive, esta linguagem a linguagem atualizada, né, que nós temos, a linguagem original, João Ferreira de Almeida, nos traz este comparo. Quanto ao termo aigaion, é um termo musical que provavelmente significa melodia para meditação. Melodia para a meditação. É um preparo para aquilo que ainda está por vir. O interlúdio, né? Ou interlúdio, né? O Salmo 9, verso 16, quando você fala mictão, ou melhor dizendo, esta é uma expressão de meditação e de interlúdio, a qual nós encontramos no Salmo 9, verso 16. Quando nós usamos essa expressão micton, é um título hebraico de 6 salmos, podendo referir-se a uma oração que silenciosa. É aquela que o Espírito Santo ele introduz dentro de você, né? A Bíblia diz que ele ouve as nossas orações quando nós oramos em gemidos inexprimíveis. Aquela oração que não sai voz, aquela oração que você só geme, né? Pela aflição que muitas vezes possa estar dentro de você. E às vezes você possa até mesmo dizer, mas ninguém está me ouvindo. Ele está te ouvindo e está entendendo tudo aquilo que está sendo falado, né? Então nós percebemos que estas 3 referências, elas vão simplesmente identificar, né? Elas vão simplesmente identificar essas 3 importâncias. A importância da meditação, a importância da oração, a importância da palavra de Deus, a importância da adoração a Deus. Nós partimos para o ponto de encerramento, no tópico 3.2, que fala Jedutum e Masquil. As anotações editoriais do Salmo 39, 62 e 77 estão relacionadas com Jedutum, mencionados na onde? Em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 41 ao verso 42, como também no capítulo 25, do verso 1 ao verso 3, em 2 Crônicas, no capítulo 5, do verso 12. Entre outros textos, Jedutum era da família dos levitas e habilidoso na música, junto com quem? Junto com Asaf, junto com Emá. Seu nome está associado a louvores, profecias, instrumentos musicais. Já o termo masquil, encontrado no título de alguns salmos, como 32, 42, 44 ao 45, por exemplo, também não há consenso quanto ao seu sentido, podendo ser salmo de entendimento ou salmo de... Oh, glória a Deus! O termo masquil encontrado no título de alguns salmos, como 32, 42 e do 44 ao 45, por exemplo, também não há consenso quanto ao seu sentido, podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático. A Deikin identifica como ensino, contudo também há outras sugestões, como salmo eficaz ou salmo habilidoso conforme Kidney. O comentarista ele diz assim,
Bíblia de Estudo, palavra-chave, ao comentar sobre o termo selá, acrescenta outros termos musicais ou litúrgicos. Aparecem nos salmos e são facilmente identificados porque não são traduzidos. Igaion, Sigaion, Micton e etc. Esses termos são tão vetustosos, antigos da época remota, que nem mesmo os rabinos mais antigos estavam certos sobre o significado exato dessas três expressões. Aí você vai perguntar, mas por que tanto paradoxo, tem necessidade de se entender isso? Tem necessidade de se aprender sobre isso? Tem uma grande necessidade. Porque tem muitas revelações escondidas dentro destes parâmetros. E tem muita coisa que Deus ele quer falar conosco. E muitas vezes nós não damos importância aos mínimos detalhes daquilo que Deus quer falar conosco. Você tem que entender que Jedutum, ele era um levita da família de Merari, a serviço do templo de Jerusalém, que foi nomeado pelo rei Davi para o quê? Para dirigir a música e o grupo dos cantores do templo. Também você tem que entender que havia outros 2 levitas que os ajudavam. E quem eram esses? Eram Emã, era Asaf. Este maior exemplo que nós temos disso é o que 1 Crônicas, capítulo 25, do verso 1 ao verso 6, vai nos mostrar. E você tem que entender que por fazer parte do grupo dos músicos, seu nome aparece muitas vezes no livro de Salmos. Que Salmos? Salmos 39, Salmos 62, Salmos 77. Aí nós vamos para Davi, e nós percebemos que Davi nomeou como chefe dos músicos, do tabernáculo. Davi fez isso com este homem. 1 Crônicas, capítulo 25, do verso 1 ao verso 3. Masquil, ou seja, é um termo hebraico, aparece nos encabeçamentos dos seguintes salmos: 32, Salmo 42, Salmo 44, Salmo 45, Salmo 52, Salmo 53, Salmo 54, Salmo 55, Salmo 74. Pai do Senhor, Lucimara, Deus te abençoe. Salmo 78, Salmo 88, Salmo 89, Salmo 142. Ou seja, é um termo que significa instrução. Esses salmos, eles davam instruções o quê? Para o remanente fiel. A mesma palavra no plural, machilim, significa os sábios e os entendidos. Então, toda esta expressão aqui são de pessoas que serviram ou serviram em algum reinado ou algum momento, né? Para dirigir o quê? O cântico. Para dirigir o quê? O culto de adoração a Deus. Aí eu usei exemplos mais antigos, né? No tópico primeiro desta lição, sobre a situação que Saul se encontrava, que Davi ia para poder tocar para ele, porque Saul estava atormentado por um espírito maligno que assim o atormentava. E quando Davi chegava, né, e tocava aquele instrumento, tocava aquela harpa, a Bíblia vai dizer que Saul ele se ficava livre, né? Ele ficava livre daquele mal que estava o atormentando. Então, o que eu acho lindo na Bíblia é que Davi ele é o maior exemplo disso. Davi, ele, no seu reinado, no período que esteve sobre a frente de um reino, ele valorizou muito isso. A importância o quê? A importância da adoração ao Deus Todo-Poderoso. Davi, ele procurava trazer o quê? Paz para dentro do reino. E aí você observa que todas essas expressões que eu acabei de vos dizer são simplesmente pessoas
são nomes de pessoas que foram instrumentos da parte de Deus para o quê? Para um serviço dentro do templo de Jerusalém, né? A qual a maioria deles, o próprio rei Davi, foi quem os nomeou, né? Para que seja mantido esta adoração e de súplica ao Deus Todo-Poderoso. E não era qualquer pessoa também, eram seres, pessoas habilidosos que dominavam isso, né? Atraíam a unção de Deus, a graça de Deus sobre a vida do reino. E aí nós vamos para esta conclusão, né, desta matéria. Só uma questão aqui que eu achei interessante aqui na opção foco na lição, que diz assim, ó: Jedutum era da família dos levitas e habilidoso na música, junto com Asaf e Emã. Seu nome está associado ao quê? Louvores, profecias e instrumentos musicais. Louvores, profecia e instrumentos musicais. Aí nós vamos para o tópico 3, para finalizarmos. E o tópico de número 3, que nós estamos nesta matéria, sobre esclarecimento de algumas expressões dentro do contexto bíblico. E aí no tópico 3.3 ele vai falar sobre degraus. No tópico 3.1 falou sobre Selá, Gaion e Micton, né? No tópico 3.2 falou sobre Jedutum e Masquil, né? Que são pessoas, são instrumentos de Deus que promoveram o louvor dentro de um reinado, principalmente no reinado de Davi. E agora nós finalizamos no tópico 3.3 que fala sobre degraus. Aí a revista ela diz assim, ó: degraus, cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, né? Cântico de peregrinação. Consiste na tradução dos títulos Salmo 120 ao Salmo 134. Aí a Bíblia judaica completa, ela traduz como canção da subida, ou existe a expressão dos cânticos de degraus, que significa canção da subida, né? Há diversas interpretações para o uso deste título, sendo a mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém, né? Que é os Salmos de número 122. Salmos 122 e o verso de número 4. O Salmo de número 122 e o verso de número 4, deixa eu usar. Salmo de número 122 e o verso de número 4, que ele vai dar esta interpretação, né? O Salmo de número 122 e o verso de número 4, ele diz assim: aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças, né? Para darem graças ao nome do Senhor. Aí eu acho interessante o que o verso 1 do Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí continua: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Verso 4, onde eu li: aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor,
nosso Deus. O comentarista Derek Kidney, ele diz assim: nem todo salmo deste grupo era necessariamente composto para este propósito. O Salmo 120, por exemplo, parece marcantemente pessoal, mas embora este salmo ele expresse muito bem no contexto de romagem, né? As saudades do lar daqueles que fizeram a sua habitação entre estrangeiros e inimigos. Assim é possível que posteriormente estes salmos foram agrupados como um inário dos peregrinos, né? Aí você já observa no Salmo 122 a importância da alegria que estava contida no coração do salmista, porque eles estavam o quê? Eles estavam fazendo a oração para que Deus pudesse trazer paz sobre Jerusalém. Aí, em meio a tamanho cativeiro, ou tamanha falta de oportunidade que eles estavam vivendo, chegou um momento em que eles tiveram uma oportunidade de retornar para suas casas, e dentro desta questão de retornar para suas casas, eles tiveram o quê? A oportunidade de voltar ao templo para poder servir a Deus. Aí é por isso que o Salmo 122 ele é o cântico, ele também é um dos cânticos de degraus de Davi, porque está representando um povo que está em contínua caminhação, se encaminhando para poder ir ao lugar onde Deus havia determinado. Então o povo se reunia e ia para a casa de Deus. E aí, numa única só voz, isso numa forma em cânticos, enquanto eles estavam caminhando, eles gritavam dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque eles estavam enxergando quem? As portas de Jerusalém. Olha o que o verso 2 diz: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Aí você tem que entender que quando nós falamos destes cânticos de degraus, ou também chamados cânticos de degraus, você tem que entender que cada um desses 15 salmos, também conhecido como cânticos, também de romagem, o termo hebraico traduzido por romagem igualmente pode significar degraus ou escaladas. E vem o quê? E vem de um radical que quer dizer subir, como quem sobe uma escada. 10 destes salmos são anônimos. 4 são atribuídos a Davi, que são o Salmo 122, é o Salmo 124, é o Salmo 131, é o Salmo 133, e um que é destinado a quem? A Salomão, que é o Salmo que é de número 127. Você tem que entender que esses salmos foram escolhidos a fim de compor o inário para ser usado pelo povo que ia a Jerusalém celebrar as 3 Páscoas anuais, ou seja, as 6 festas anuais, melhor dizendo. Primeiro, a Páscoa na primavera, Pentecostes no começo do verão e o tabernáculo, a festa do tabernáculo, que era o quê? Que era no outono. Aí nós olhamos e percebemos que os peregrinos, eles o quê? Eles entoavam esses cânticos em conjunto. Enquanto eles estavam o quê? Estavam viajando em grupo de famílias para a Jerusalém. O maior exemplo que nós temos disso é o que Lucas, no seu capítulo 2, verso 41 ao verso 52, ele vai nos mostrar. Por quê? Porque isso os ajudava a concentrar os pensamentos naquilo que o Senhor havia feito por sua nação. Então era um conjunto a qual eles tinham entre si, né? A qual eles atraíam para si, e eles subiam nessas 3 Páscoas, nessas 3 festas, que era a festa da Páscoa, que era a festa dos Pentecostes e que era a festa dos tabernáculos. Todos eles subiam como
uma romaria, um atrás do outro, né? Para que eles jamais pudessem perder o foco daquilo que o Senhor havia feito pela sua nação. Então, na nossa vida, ela não é diferente disso. Nós não podemos jamais perder o foco. Nós não podemos perder o foco daquilo que Deus é. E também jamais podemos perder o foco de agradecer por aquilo que Ele tem feito. Se Ele não fez, continue agradecendo, não perca o foco. Se Ele fez, agradeça, mas continue com foco. Nós não podemos perder isso. Então esta lição, por mais complexa, por mais difícil, né, esse tópico primeiro desta lição, de ser talvez entendida ou compreendida pelas diversas de nomes, complicações de nomes e tantas coisas, mas tudo isso é o quê? É um âmbito profético que Deus usou para poder falar com o homem, expondo a necessidade do homem, levando o homem ao limite da busca incessante com o Senhor nosso Deus. E aí nós usamos a expressão que dentro disso, além de ter dos louvores ser apresentados, Deus falava, por intermédio de homens e mulheres, as profecias. Deus falava por intermédio da unção que saía dos tangedores, dos instrumentos musicais que eram tocados, e o povo, eles simplesmente, quando eles, neste momento de adversidade que eles estavam passando na sua vida, na sua caminhada, eles sempre se voltavam para Deus. Porque você tem que entender que, se for para mim definir o que é o Salmo em uma única palavra, levar o homem ao limite total de reconhecer a verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso. Tá? Na conclusão diz assim, o livro do Salmo é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressas em muitos cânticos. Tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, você que esteve aí conosco. Que Deus possa abençoar a tua vida. Depois nós vamos compartilhar isso lá no canal do YouTube. E você que não é inscrito, se inscreva lá no canal do YouTube da Assembleia de Deus Ministério Madureira aqui em Cajuru. E lá está toda a programação. Nós não estamos tendo culto devido a tudo que está acontecendo no nosso país, mas está tudo sendo colocado lá. Tá? As transmissões ao vivo e que estão sendo feitas no templo, nosso pastor com alguns obreiros, a escola dominical que hoje foi ministrada aqui na minha casa, e assim sucessivamente. Então eu tenho a certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Hoje a nação está em jejum por este país, para que Deus mude essa situação, e eu tenho a certeza que Deus vai mudar. Ele é o único que pode fazer isso com as nossas vidas. Aí onde você está, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te capacite. E eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graças e te bendizemos por tudo que o Senhor tem falado conosco nesta manhã. Que o Senhor, ó Pai, venha abençoar aqueles, ó Pai, que ouviram, aqueles, ó Pai, que irão ouvir. Aonde, Senhor, esta transmissão chegou, aonde esta transmissão vai chegar. Que o Senhor possa guardar, Senhor, os teus filhos, tomá-los diante do teu altar. Senhor, meu Deus, que o Senhor, ó Deus, venha dar, Senhor, meu Pai, o início de semana, a qual se inicia hoje, Senhor, a todos os teus filhos, abençoando a semana, mudando, Senhor, toda a sorte deste país, deste Brasil, deste enfrentamento que esta nação, ó Pai, tem vivenciado. Estamos crendo, Senhor, no teu milagre, na certeza de que coisas poderosas o Senhor tem preparado para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, um excelente domingo, tá? Fiquem todos na paz do Senhor.